Boa noite, galera. Boa noite, meus amigos. Mais um Histórias do Basquete. Hoje nós vamos falar um pouquinho de marketing esportivo, de como funciona o marketing esportivo dentro do basquete, principalmente na era Michael Jordan, na era Chicago Bulls. Tá? Nós vamos conversar com o professor Marcelo Palaia Giannone, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing há muitos anos. Foi meu colega de faculdade, se formou em Educação Física comigo e depois migrou, e nós vamos saber como é que ele migrou para essa área aí, né? Então estamos esperando ele chegar aqui e assim que ele entrar, a gente está convidando ele. E ele está entrando aí para conversar com a gente, bater um papo descontraído, falar de basquete. Fala, meu irmão! Cláudio Roberto dos Santos. Fala aí, professor. Tudo bem? Tudo bem, Magrão? Tudo Como é que jóia? tá, meu irmão? Magrão é Tudo porque é o bem, apelido você? da faculdade, tá, galera? Não tem jeito. Ó, todo mundo me perdoa aí, mas eu não vou chamá-lo sem ser outro nome, tá? É Magrão. Tá, Então, eu vou acabar chamando você de Marché também, então não tem problema. Então, não por vai favor, mudar. é um papo de amigos. É um papo de É isso amigos. aí. Papo de amigos. A ideia desde o começo sempre foi essa. Todas as pessoas que eu fiz uma live aqui nesse Histórias do Basquete são sempre pessoas amigas, né? Então, assim, é essa a ideia mesmo, um papo descontraído, mas com conteúdo, pelo menos é o que a gente sempre espera, né? Manda aí, Magrão. Manda aí. Então, irmão, Manda aí. fala um pouquinho de você, então. Me fala, vamos falar um pouquinho da sua formação. Eu já falei para a galera aqui que a gente se formou junto na faculdade, né? Educação física, mas me fala aí toda a sua trajetória. Então, me formei em Educação Física, como o Cláudio falou, nos formamos juntos, amigos, colegas de turma, colegas de calouro, somos calouros e formados juntos, ou seja, ele se formou um ano antes, porque eu peguei uma DP na época, É verdade. passei um ano inteiro fazendo uma matéria só, e eu sempre na minha vida trabalhei com esporte, já jogava handebol, não tinha altura para jogar basquete, sempre fui um apaixonado pelo basquete. Mas arranhava, Não, mas brincava um pouquinho, né? Entendia um pouquinho e tal, mas nada no sentido profissional da história, né? Aí eu fui trabalhar com handebol, que é o esporte que eu praticava e que eu estudei depois da faculdade. Trabalhei em academia, fui professor da companhia atlética, trabalhei com circuit training, depois de um certo tempo passei a trabalhar com handebol e depois senti que, depois de muito tempo trabalhando com handebol, principalmente no âmbito escolar, eu decidi que não rolava, não era aquilo que eu queria, não era aquilo que eu queria fazer, ficar dentro de quadra. E eu voltei a estudar, voltei para a faculdade, decidi me especializar em comunicação, em marketing, e fiz duas especializações, fiz um MBA e uma pós-graduação, uma em comunicação e outra em marketing, as duas na SPM, né, na Escola Superior de Propaganda e Marketing aqui de São Paulo. Já na época já trabalhava em agência, sempre né, na agência dos outros na época, né, começando a carreira dentro sim. do mundo do marketing. E aí, para migrar para minha agência foi muito rápido também. Passei a ter uma agência de marketing esportivo e tive grandes contas de grandes empresas, como Oi, como Gol, como Peugeot. E, em 2012 tive uma proposta de não ter mais agência, de trabalhar na empresa de eventos do Grupo Globo, né, a Geo Eventos. Fui para a Geo Eventos, trabalhei na Geo Eventos. A Geo Eventos acabou fechando as portas.
E aí trabalhei em outras empresas também de marketing, a IMM, que faz o Rio Open, né? Hoje é talvez o maior evento de esportes do Brasil aí. Talvez. E aí eu recebi uma proposta do time de Osasco há 5 anos atrás. Ainda era vôlei Nestlé, o time precisava de um gestor na época Mas e eu durante assumi esse como período, gestor. mas durante esse período, Marcelo, você também trabalhava como gestor de carreira esportiva, né? Sim, em todas as minhas agências eu trabalhei com muitos atletas, com gestão de carreira de atleta. Trabalhei sim. Trabalhei com o time da Oi, eram 25 atletas de esportes, de todos os esportes, não especificamente esporte coletivo, mas tinha de esporte coletivo, de esporte individual, de esporte de luta, olímpico, radical. A gente lidava com toda essa galera aí. E depois, na época de gol, também. A gente também. Eu também trabalhei bastante com atletas, Magrão. Foi assim, foi um período bem bacana. Depois disso, eu trabalhei também com um atleta de vôlei. Eu fui empresário de atleta de vôlei, Eu voleibol lembro feminino. Eu disso. trabalhei com muitas atletas de vôlei também. E aí eu assumi Osasco. E estou em Osasco. Fiquei em Osasco até janeiro agora, até esse ano. E Foram 5 anos, né? legal. Foram 5 anos de Osasco. A gente fez toda a transição, né? A transição de Osasco de vôlei Nestlé para Osasco Voleibol Clube. Eu fiz toda essa transição. O time acabou que esse ano foram sete patrocinadores, fora a marca de camisa, tal. Foi uma transição bacana, foi uma transição bem legal. Você sabe que, Marcelo, que essa função que você teve no time de voleibol lá de Osasco é uma função hoje que é muito rara ainda no basquete brasileiro, né? Eu acho que é difícil de você ter um time aí, eu acho que tirando Franca, os times mais de ponta Flamengo, que tenham um gerente executivo, né, do time fazendo. Você acha esse papel imprescindível? Você acha que talvez seja por isso uma das coisas que o basquete não cresça com mais rapidez ou com mais velocidade? Cara, eu vou te ser bem direto assim nessa tua pergunta. Eu vou tentar responder bem, bem direto. O basquete está nadando de braçada nos esportes olímpicos hoje. Eu acho que só falta uma situação para eles voltar a se consolidar, que é ganhar, né? No esporte Sim. é muito difícil uma situação sem vitória. Todo, todo esforço de marketing, todo esforço de gestão, todo esforço de gerente de carreira, gerente de projeto, ele acaba indo pro saco se você não ganhar, né? Ou pelo menos não buscar as vitórias, né? E o basquete, o basquete brasileiro, no sentido amplo, né, de seleção e tal, Internacionalmente, né? ele é muito difícil ganhar, né? Eu assisti até hoje é o dia olímpico, né, Magrão? Se Hoje você é dia olímpico. dia Exatamente. olímpico, dia dos atletas olímpicos, e tal. E me veio a lembrança no Facebook e em 2016, eu fazia muito tempo que eu não tinha férias e eu já trabalhava lá em Osasco. E eu tirei férias na época da Olimpíada para ir assistir uma Olimpíada de perto, né? E eu fui assistir Sim. uma Olimpíada de perto. Eu fui em 42 eventos de esporte. E um dos eventos mais bacanas que eu assisti, dentro de todos que eu vi ali, foi o jogo Brasil-Espanha, cara. Eu tava nesse jogo. Que O o Brasil Brasil ganhou ganhou de da um Espanha. ponto na última De um bola. ponto da Espanha. E eu também tava no jogo que perdeu da Argentina. Que, Esse é bom que não tava ganhando. lembrar. Que tava ganhando, né? Se eu não me engano. Não, E estava acabou ganhando de perdendo. 3 pontos. Acabou Os caras perdendo nas empataram, foi para últimas bolas. prorrogação e perdemos. Na prorrogação, exatamente. Eu tava também. É. Eu estava nos dois, na vitória contra a Espanha e na derrota contra a Argentina. Mas por que eu te disse isso, cara? Respondendo a tua pergunta. Porque o basquete precisa ganhar.
E eu acho que para o basquete ganhar, falta ainda a parte nas equipes do olhar do cara de fora da quadra. Falta ainda o cara que tem que olhar menos para a parte técnica e mais para o espetáculo, e mais para o business, mais para o dia do jogo, mais para o que pode vender, o que não pode vender, como que pode, como que não pode. Eu acho que falta isso ainda, cara. Entendeu? Eu acho que ainda tem. Eu acho que falta um pouco, Marcelo. Diferentemente do voleibol, eu acho que o voleibol, por mais competitivo que ele seja, ele também é um esporte coletivo e é bem nítido. Travou para mim aqui, Magrão. Tô travando tudo aí. Travou? Travou. E agora? Agora voltou. Agora voltou. Não, então. Eu queria fazer só um comparativo com o voleibol, porque assim, eu vejo Travou, o voleibol. irmão. Ué, que estranho. Aqui para mim tá normal. Nada. Fala, Marcelo, tá me ouvindo? Tá me vendo? Tá travado. Não. Travado. E aí, agora? Marcelo? Que estranho, irmão. Travado ainda? Oi. Tá me ouvindo? Oi. Oi, tá me ouvindo, Marcelo? Eu tô te ouvindo normal, irmão. Manda aí. Tô te ouvindo, tô te vendo normal. Oi. Então vamos lá. Retomando. Eu vejo assim o voleibol hoje um trabalho exatamente como é a modalidade, coletivo, fora das quadras. Agora você travou para mim, Marcelo. Alô? Marcelo? Acho que é a tua internet aí, meu irmão. Ah, o Marcelo caiu. Eu vou tentar chamar ele de novo aqui, galera. Voltei. Voltou. Peraí, que agora... Aí. Pronto. Voltei. Então, voltando ao que eu estava falando. Eu vejo a diferença entre o voleibol e o basquete, que eu acho que assim, eu acho que o basquete perdeu uma geração aí que podia ter conquistado coisas bem melhores. E passou uma geração pela NBA que o basquete brasileiro poderia ter alcançado outros patamares que não alcançou, como o Brasil. E eu acho que muito disso culpa dos nossos dirigentes. E eu vejo no voleibol exatamente o contrário disso. O voleibol, por mais que teve uma época, eu lembro, no masculino, que vários jogadores foram jogar fora do Brasil, e nem por isso a qualidade do voleibol brasileiro caiu. Né? Então, acho que o que falta um pouco é para o nosso dirigente do basquete trabalhar mais coletivamente igual a modalidade. Então, mas eu acho que assim, meu querido Cláudio Roberto, o grande problema da história é que a gente nunca vai ser o time número 1. Não vai ser, cara. Não vai ser. Como é no vôlei. Entendeu? No voleibol, nós somos o número 1. Sim. Ponto, cara. Ponto. A gente vai brigar para ser o número 1. Né? Sim. A gente vai estar lá brigando. A gente vai brigar o masculino vai brigar com a Itália, vai brigar lá com a Rússia, vai brigar com a França, vai brigar com os poloneses lá, com os sérvios, não sei o quê. O feminino vai brigar com a China, vai brigar com a Itália, vai brigar com a Rússia, vai brigar com a Sérvia, né, com os Estados Unidos, né? Esqueci os Estados Unidos também lá no masculino. No masculino. Vai brigar. Entendeu? Vai estar o tempo inteiro brigando, cara. Se não ganhar, vai pegar prata, vai pegar bronze. Se não pegar bronze, se não pegar prata, vai pegar ouro. E vai estar brigando, cara. Vai lá, vai estar o tempo inteiro na pegada, o tempo inteiro brigando.
o basquete, cara, ele tá longe dessa briga, meu. E eu acho que o grande problema, Cláudio, que você falou, é que essa geração boa aí que passou no basquete brasileiro, ela trombou, cara, com a maior geração argentina, cara. Sim, exatamente. Entendeu? E ela trombou com uma puta geração espanhola, cara. Sim. Ela trombou com uma geração russa muito boa também. Uma Alemanha muito forte, um Canadá forte, uma Grécia forte, sabe? Ela foi trombando com seleções, uma Sérvia muito forte. Ela foi trombando com seleções muito pesadas, cara. Então, a minha opinião respondendo efetivamente sua pergunta, o basquete brasileiro hoje, ele está mais avançado do que o voleibol brasileiro. Eu estou te dizendo no que diz respeito à liga. Estou te dizendo no que diz respeito a direitos de televisão. Organização. Estou te dizendo nesse sentido, tá? Mas eu acho que falta, como disse o Tico aqui, no que ele falou, falta gestor. A gente sente falta da figura do gestor, do cara que olha para fora da quadra, do cara que olha sobre venda de direitos de televisão, do cara que olha sobre venda de ingresso, do cara que olha sobre venda de camisa, o cara que monte uma loja, o cara que dê acesso, sabe? O cara que consiga uma melhor negociação nos contratos. Sim. Tem uma visão mais comercial da coisa, né? Profissional. Eu acho que falta sim. Mas eu acho que essa figura que eu fiz durante 5 anos em Osasco, ela tem a se desenvolver, porque o que eu espero do basquete, cara, e que é um diferencial muito forte, o que eu acho que é um diferencial muito forte, Magrão, é a participação dos patrocinadores do basquete. Sim. Aí o voleibol dá um show. É verdade. Se você pegar os patrocinadores que estão na cadeia do esporte voleibol e os patrocinadores que estão na cadeia do esporte voleibol, basquete, a gente tem uma diferença muito grande, cara. Sem dúvida, sem dúvida. As ativações que a gente fez com o Nestlé, cara, os retornos de mídia que eu tive com o time de Osasco na época de Nestlé, cara, eram compatíveis a time de futebol, cara. Entendeu? Eu perdia dos 4 grandes. Eu perdia de Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. O resto, cara, de retorno de mídia, eu tive uma temporada de retorno de mídia que eu só perdi para Corinthians e Flamengo, cara. Ó, eu vou te dar um dado. É uma outra realidade. Né? Não, eu vou dar um dado, um dado muito legal para quem tá assistindo aí e para você. Isso é muito bacana. A gente fez uma final no ano na temporada, eu acho que foi 15-16, tá? Agora a cabecinha tá falhando, mas acho... Não, foi 16-17, cara. Foi temporada 16-17. A gente fez a final da Superliga contra o Rio de Janeiro. Um domingo de manhã, tá? O jogo começou 10 horas da manhã. Foi um jogo de 5 sets. A gente perdeu no 5º set, tá? O jogo foi acabar perto da 1h da tarde, nesse dia. A gente atrasou toda a programação da Globo. Toda. Acabou com o Faustão, acabou com o futebol, porque era tudo lá. Atrasava toda, era uma cadeia que atrasava. Quando veio o retorno pra gente, cara, a gente bateu 13 pontos de Ibope. Nossa. Agora se liga só, ó, que loucura. No fim de semana seguinte, tá? No fim de semana seguinte, era a abertura do Campeonato Brasileiro de Futebol. Brasileirão. E o jogo de abertura era São Paulo e Cruzeiro. O primeiro jogo que ia passar. Batendo 19, cara. Nossa, Então, assim, a gente chegou muito perto de um jogo de futebol. E a gente tá falando de São Paulo. A gente não tá falando de jogo de time pequeno. Time pequeno, que eu digo assim, a gente tá falando da ponta da pirâmide do futebol, que são os 4 clubes. Tá? E outra, tá falando de voleibol feminino também, né? Não é nem do masculino, né? Então, mas aí é o seguinte, Magrão. O voleibol feminino, ele tem uma audiência maior. Ele é mais acompanhado. Isso eu não sabia. E tem algumas explicações bacanas nesse sentido. Primeiro, porque o voleibol feminino tem muito ídolo, cara.
as jogadoras elas arrastam uma multidão de fãs, e então a cultura do ídolo no voleibol feminino é muito grande. A gente se utilizava bastante lá em Osasco. Primeiro isso, tá? Segundo, Tá. que o jogo do voleibol feminino, ele é mais interessante, porque ele te proporciona mais rally, ou seja, ele te dá mais emoção. Por mais que as jogadoras atacam muito forte, por mais que são, né, jogadoras de nível internacional, né, top de linha Isso é ali, verdade, isso é verdade. Isso é verdade. O elas jogo é mais dinâmico. é bola vindo pra cá, bola vindo pra lá, bola vindo pra cá e vai. Então isso, cara, dá mais prazer de assistir. Isso é verdade. O masculino é muito porrada, cara. É muita pancada, muita força, entendeu? né? Muita força. O cara no saque, É. se o cara saca muito, muito bem, ele já acaba o jogo no saque. Entendeu? Entendi. Então a diferença basicamente é essa. Tá, show de bola. Ô, Matié, dando Manda aí. sequência aqui, vamos entrar na nossa pauta mesmo, que é assim, eu vou explicar um pouco para a galera que está assistindo, né? Você produziu textos para o LinkedIn há pouco tempo, né? E dentro desses textos que você produziu... Eu estou fazendo uns conteúdos no LinkedIn É e eu produzi 2 artigos. Isso, 2 artigos, exatamente. Isso. E dentro desses artigos, os 2 falando de Michael Jordan, de Chicago Bulls e NBA. Um primeiro falando de 10 lições que você tirou, que aliás eu já assisti sua palestra, já li o teu artigo, achei sensacional e descreve exatamente o que foi o The Last Dance, que foi o documentário falando do último título do Chicago Bulls, né? Mas o segundo eu achei muito interessante, porque ele dá exatamente uma visão de marketing esportivo do que o esporte pode produzir, né? Do que o esporte pode... aonde o esporte pode chegar. E aí, dentro disso aí, cara, eu queria te fazer uma pergunta assim, eu lembro que no texto você fala muito tem uma hora que você mostra como, bom, vamos tentar contabilizar quanto dinheiro se movimenta no esporte. E você chegou à conclusão no texto que não dá para se fazer essa conta, não é isso? Fala um pouco para a gente disso aí. Então, deixa eu contar um pouco para você do que rolou por que rolou essa história, né? Para quem não sabe, né? E eu vou contar aqui, só quem sabe, quem lê o meu artigo, quem convive comigo, mas eu tenho Michael Jordan tatuado no meu corpo. Eu também. Né? Então, eu ia terminar, né? Tem uma pessoa que também tem, que é o meu amigo Cláudio, né? Então nós dois somos fãs incondicional dele, né? Como atleta, como homem, como ídolo, né? Como fã e tal. A gente viveu nessa época, né, cara? A gente respirou os Bulls, a gente respirou NBA, pô, a gente tem uma mesma idade, pô, a gente viveu aquilo, né, cara? O começo da NBA no Brasil, aquele basquete diferente, né, cara? Um basquete rápido, os caras saltando pra caralho, os torneios de enterrada, cara, toda aquela história lá a gente viveu, né? E, pô, Jordan sempre foi uma paixão, né? Na verdade, o basquete americano sempre foi uma paixão. E há muito tempo que eu esperava pelo Last Dance, né? Há muito tempo que eu esperava, que eu sabia que esse documentário ia acontecer, e eu aguardei ansioso pelo Last Dance. Quando o Last Dance apareceu, eu assisti o Last Dance, e eu queria entender o Last Dance de 2 maneiras, né? Uma é como que o cara consegue... ele tem uma fortuna calculada em 2,5 bilhões de dólares, cara. A gente não tem o que falar sobre uma pessoa dessa, né? Sim. É uma relação do esporte com o negócio, né? Do esporte relacionado a dinheiro, que não existe, né? A gente tem uma relação, uma ideia da forma que ele conduziu a carreira dele, e que a carreira dele foi conduzida pelas pessoas que estavam em volta dele, né? De uma maneira impressionante, né? Então eu tentei ver, no primeiro momento, o que aquilo
traria de bom para nós mortais, né? E aí saiu o primeiro No artigo. dia a dia. Na nossa vida, né, cara? Na nossa casa, Sim. na nossa família, Sim, no sim. nosso trabalho, no nossos amigos, né? É bem legal olhar por esse ângulo, né? Até a gente, eu não tô aqui, eu não sou especialista aqui para falar de basquete, né? Mas eu sou especialista para falar, talvez, das lições que o basquete me trouxe na vida, né? Sim, perfeito. Na minha vida, como pessoa, né? Eu não consigo identificar claramente como era a jogada do triângulo dos Bulls, né? Mas o que eu sabia é que muito raramente a bola não terminava na mão do Jordan, né? Então, porra, e dificilmente ela não começava na mão do Rodman, lá atrás, no garrafão. Então, pô, Sim. mais whatever, né? E aí, o segundo artigo, eu quis olhar com uma cara um pouquinho mais do marketing esportivo em si, né? Do business, como né? Da forma que o esporte americano faz a movimentação do game, né? A movimentação do entretenimento, a movimentação do espetáculo, né? Então, quando você perguntou para mim, pô, você fez um cálculo lá, cara, é porque é incalculável, né? Se você pensar em todos os locais que se pratica esporte, em todos o que se vende de ingresso, de camisa, de sócio-torcedor, de alimento, Produto de licenciado, de TV, tudo. de cota de TV, direito de arena, produto licenciado. Porra, se você for pensar nisso, cara, não dá para calcular o dinheiro que movimenta o esporte. E o americano, né, que é o topo da cadeia alimentar, ele é o rei do entretenimento, né, cara? E o rei do entretenimento, ele consegue fazer com que um jogo que teoricamente teria que durar 1 hora, né? 2, no máximo, ele passa para 4. E já de cara, Sim. ele já põe 2 horas de nego consumindo. De cara. De nego consumindo, de nego com fome, nego com vontade de comprar. Né? De cara, a saída ele já põe essa grana. Ele já põe essa grana na conta, né, dele. E aí, é aquilo que eu coloquei. O entretenimento ele é tão grande que, se você for parar para pensar o quanto que, falando no Last Dance, né, enquanto que o Chicago movimentou, né, a gente sabe aqui alguns números bestas, né? Só de passar o arremesso final aqui no Brasil, o aumento, a Netshoes falou que o aumento dos produtos do Chicago Bulls aumentaram em 650%. Por causa de um documentário, cara. Por causa do documentário. Né? E isso no Brasil, né? Então a gente imagina isso mundialmente. Não, a repercussão disso mundialmente. Cara, é realmente incalculável, cara. Então. É verdade. É verdade. Mas eu achei muito interessante essa parte aqui. Quem puder, quem tiver oportunidade, depois entra lá no LinkedIn do Marcelo, porque é muito legal você ler, porque ele vai colocando as coisas. Soma todas as modalidades, soma todos os países, todas as cidades, todos os locais, todos os campeonatos. Como é que faz essa conta? Não tem como fazer a conta. Não tem como, né? Inviável. É isso aí. E, Marcelo, vou te fazer uma pergunta agora. O que sustenta o marketing no esporte? Como assim? Seja um pouquinho mais claro. Para o marketing ter um resultado positivo, você fala isso na vitória. No teu texto? Busca da vitória. Ganhar. Ok. Ganhar faz parte do jogo. Ganhar e perder. Perfeito. Mas se você tirar o core business,
o que é core business? Explica para a galera o que é. É o negócio central, né? Ok. Ou seja, qual é o core business do sabão em pó? Lavar roupa, né? Qual é o core business do McDonald's? Alimentar, né? Não é vender Big Mac para fundação de câncer. Não, porra. É vender Big Mac para matar a fome, né? Sim, É o perfeito. negócio central, né? Da história. Não que vender Big Mac não seja legal para a galera para ajuda do câncer. Não é isso que eu quero dizer. Uma causa social. O negócio Perfeito. central é matar a fome, né? E, cara, o negócio central do esporte é ganhar. É ganhar. Perfeito. Então, se você coloca de uma maneira... Segue. Não, e eu tenho um incômodo muito grande quando é vendido através dos meios de comunicação que é muito legal para um atleta brasileiro ou argentino, ou sei lá, o parará, que vai fazer uma semifinal olímpica. Tipo assim, o cara na natação, ele tá entre os 16. O cara da ginástica, ele ficou entre os 5, entre os 10. Cara, eu acho que no que diz respeito ao atleta, é muito bacana, porque existe uma gigantesca falta de estrutura, né? Então, pro cara chegar numa final olímpica, ele tem que ter vindo... O cara começou a nadar na piscina lá da casa do caramba, né? O processo de desenvolvimento do atleta, ele aqui surge, no Brasil ele surge, porque Deus é brasileiro, né, bicho? Porque o papai ouviu aquele menino nadando e falou, porra, vamos ver se eu arrumo um pouquinho o braço dele, né? Não existe não existe uma... Não, e aí, Cláudio, eu acho processo pedagógico dentro disso aí, né? Eu acho que o mérito todo, cara, são dos profissionais que trabalham com isso. Sim. Só que os caras têm tão pouca estrutura, os caras ganham tão pouco pra isso, cara. O cara passa uma vida com salário de fome, cara, pra fazer com que um atleta desponte na Olimpíada. Eu não tô tirando o mérito. O que eu quero dizer é que a mentalidade vencedora, ela só vai transformar o esporte brasileiro a partir do momento que o brasileiro tiver a mentalidade vencedora, cara. E aí, voltando no que a gente fala, qual é o esporte que tem a mentalidade vencedora, cara? Se você ganhar a medalha de prata, vai ficar todo mundo puto aqui, cara. Qual é o esporte? O vôlei. É verdade. Faz o vôlei ir para a Olimpíada. Ó, o vôlei tem quadra e praia, certo? São um time na quadra masculino e feminino. Então a gente tem aí 2 times na quadra. Aí na praia, a gente tem 2 duplas no masculino, mais 2 no feminino. São 4, então, são 6. Teoricamente, a gente tem 6 chances de medalha no voleibol. Certo, perfeito. Passa uma Olimpíada sem o voleibol trazer uma ouro. Uma ouro. Ganhar. Não tô falando de prata, não, cara. Ouro. Ganhar a porra. Vim lá com a douradona no peito. Passa uma Olimpíada. Ah, o voleibol acabou. Ah, o voleibol não tem mais. Ah, o voleibol tá em decadência. Agora, cara, tem esporte, que é o caso do basquete, que a última medalha que eu lembro é a medalha das minas, não foi? O Mundial. Foi o Mundial da Austrália. Olímpico também, não foi? Ah, também. Teve a medalha de prata em 96, se eu não me engano. É isso aí. Eu acho que 2000 em Sydney. Acho que foi em Sydney, Magrão. Não me lembro exatamente. A gente pode ajudar a galera que tá aqui, mas... Da época, eu não lembro. 2000 em Sydney, na verdade, eu não me lembro. Se foi bronze em Sydney. A última medalha que foi, cara, faz 20 anos, meu. Entendeu? Não, pra você ver como é que é. Não nem se lembra dessa medalha. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Conta aí, cara, de Sydney pra cá, o que o voleibol trouxe de medalha. Então, cara, não dá, entendeu? Não dá, não tem nem como você falar, cara. Não tem como
brincar com o voleibol nesse sentido. Você não brinca com o voleibol nesse sentido. Não dá. Não Sim. dá pro cheiro. Não, perfeito. Não, Perfeito. não dá pro cheiro. Perfeito. Não dá pra saída. Perfeito. Entendeu? É. Nem o futebol, né? Não, Não, principalmente você o futebol, nem... que foi ganhar, o último título que ganhou foi 2002. São 18 anos sem Copa do Mundo. E foi ganhar um título olímpico na Olimpíada no Brasil. Né? Sim. Na disputa dos pênaltis. Né? Então, porra, tudo bem, vamos lá. Vamos voltar ao que você me perguntou. Cara, o core business do esporte é a vitória. Ponto. Tá? Quando você via lá o Jordan entrar em quadra, ele entrava todos os jogos para ganhar. Ele não entrava para disputar. Olha lá, o Foquinha tá falando que foi Atlanta 96, é isso aí mesmo. Atlanta 96, medalha de prata. Isso aí. Então, assim, ó, o cara entrava todo jogo para ganhar. Aliás, qualquer time da NBA que entra em quadra, entra para ganhar, cara. Pode jogar um contra o outro aí, os mais ferrados contra o piorzinho, vai dar porrada, cara. O jogo vai ser pau. Entendeu? Então, sim. Respeito do core business, né? Respondendo a tua pergunta. Respeito do core business do esporte, que é ganhar, a busca da vitória. Entendeu? Aí, voltando. Todo o trabalho que você faz em marketing e comunicação, se o produto que você está vendendo, se o produto que você está colocando na prateleira para ser consumido, né? Ali, o produto esportivo que a galera vai consumir, se não tiver a busca pela vitória, maluco, o efeito é contrário. Sim, sem dúvida. Uma coisa que eu sempre falei aqui, pelo menos é uma visão que eu tenho, posso estar enganado, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas assim, lógico, o maior esporte do mundo, tirando os Estados Unidos, o maior esporte do mundo é o futebol. Ponto. Isso todo mundo sabe, né? Perfeito. Claro. E assim, a impressão que eu tenho é que principalmente na Europa, as equipes de futebol profissional, muitas delas, principalmente na Espanha, utilizam-se de outras modalidades como uma ferramenta de marketing. Então, por exemplo, tem o basquete do Barcelona, tem o basquete do Real Madrid, você tem o Panathinaikos na Grécia, são times de futebol, mas que eles também investem. E a minha sensação é isso, é que o investimento para eles, perto do futebol, é tão pífio, só que na nossa realidade não é. E eles utilizam isso como uma ferramenta de marketing. É assim mesmo que funciona? Ai, que linda. Olha quem me mandou um beijo. Eu não tenho como não falar dela, cara. Isso aqui é atleta olímpica, cara. Ganhou medalha olímpica em Sydney. A Karen Rodrigues. Um beijo pra você. Isso aí é teu dia. Foi sua atleta, eu lembro disso. Atleta olímpica. Eu sei, irmão. Você lembra? Se você se lembrar, a gente esteve uma vez junto em Campos. Eu tinha um atleta no basquete e ela no... Lógico. Beijão, Karen. Beijo, Karen. A gente tava falando de você, do voleibol, tá? Do quanto vocês fizeram história aí, quanto vocês ganharam. Magrão, deixa eu falar um negócio pra você. O grande X da questão aqui é o seguinte: o quanto que você vai trazer de consumidor para dentro do teu produto. Tá? No caso do futebol, como você disse, do Barcelona, do Real Madrid, né, do Panathinaikos, aí vai jogar contra agora, outro dia eu estava vendo aqui num jogo de handebol, o time do Paris Saint-Germain, que agora é a concorrente da Europa, é o masculino do Paris Saint-Germain. Verdade. Então o cara tá se utilizando de outros esportes lá, tal, não sei o quê. Cara, quem é que tem vontade, cara? Quem é que tem vontade de assistir o Campeonato Espanhol de Futebol, cara? Quem é que tem vontade? Quem é que não tem vontade? Não, que tem, cara. Sabe por quê? Porque veja bem, Magrão. Eu não entendo o movimento do futebol nos países. Nos países não, cara. O movimento do futebol europeu
que não seja a Premier League, cara. O Bayern de Munique foi 8 vezes campeão do campeonato alemão, cara. Sim, sim. O campeonato espanhol é Barcelona e Real Madrid, cara. No máximo, um Atlético de Madrid. No máximo, outro time ali. No máximo. O campeonato francês, eu nem falo mais do campeonato francês, que é ridículo. O campeonato, sei lá, me ajuda aí. O português é Benfica e Porto, cara. E olhe lá. Não, mas é isso mesmo. É bem isso mesmo. O que eu quero te dizer, cara, é que por mais que o futebol... Agora, no inglês não, cara. No inglês a batata assa. Cada ano é um. Entendeu? Mas teoricamente, por mais que a gente esteja falando que o futebol é o esporte mais visto, né? O futebol é o esporte melhor do mundo aí, o europeu, cara, que é uma unanimidade do futebol, cara, a gente só consegue assistir Champions, porque o resto a gente sabe que ou o Barcelona ou o Real Madrid vai ser campeão, ou o PSG vai ser campeão na França, o Bayern vai ser campeão na Alemanha, a gente assistiu em inglês ou a Champions. Então eu acho que ele se utiliza sim dos outros esportes, com times de basquete, handebol, porque primeiro eles realmente praticam esses esportes, né? Sim. Eles realmente, a prática do basquetebol na Espanha é gigante. A prática do basquete na Grécia, porra, é gigante. Na Sérvia é gigante. Né? O handebol na Europa Oriental ali, né? Porra, Sérvia, Croácia, Hungria, Noruega, porra, Alemanha é os monstros. São os monstros, né? Então, teoricamente, eu acho que existe o consumo desses esportes, Magrão. Eu não acho, cara, que é só marketing pro futebol, não. Eu acho que é consumido, cara. Existe o consumo. Eles fazem um espetáculo, cara. Eu tava vendo esse jogo. Claro. Claro, até porque a Espanha é uma depois dos Estados Unidos, é uma das maiores, um dos maiores países do basquete do mundo hoje, entendeu? Ganhou nos últimos tempos aí, ela com a Argentina, ganharam praticamente tudo. Eu sou fã dos hermanos, né, Magrão? Eu sou fã dos hermanos. Aquela geração, né? Eles mudaram muita coisa lá, eles fizeram muita coisa. Mas traçando um paralelo, man, mas só para te falar uma coisa. Aí esse jogo do Paris Saint-Germain que eu estava assistindo, do handebol, né, masculino, era um jogo da Champions, do handebol masculino lá, e estava jogando um time do Catar, acho, se não me engano, e o time do Paris Saint-Germain era lá no campo, na França, lá em Paris. Cara, um puta espetáculo, cara. Cada vez que o cara pedia tempo, ou que via, os caras escureciam todo o ginásio. Assim, ó. Ficavam 2 focos de luz só nos atletas e na plateia. Então, a lá NBA mesmo. Né? Aquela projeção mapeada, sabe? Passando cenas do jogo nos próprios torcedores. Puta espetáculo, cara. Então, é aí que é o X da coisa. É transformar o jogo num espetáculo. Isso, modéstia à parte, é o X da questão do sucesso do esporte, cara. E a gente não consegue com o futebol. A gente não consegue fazer isso. É verdade. Não consegue. É verdade. Mas aí, traçando um paralelo de lá da Espanha, com o Real Madrid e Barcelona, com o NBB aqui. Porque agora se virou meio que uma tendência de times de futebol, times grandes, montarem times de basquete. Né? Como no voleibol, o Cruzeiro tem o time masculino de voleibol também. Há quanto tempo aí ganhou? Quanto? Né? O Sada. É isso. O Sada, né? No vôlei também tem. O Flamengo agora no basquete feminino, no vôlei feminino, o Fluminense já tá no vôlei feminino, o Corinthians tentou um time no vôlei masculino, acabou que não dando muito certo. Deixa eu ver se estou esquecendo de algum. Acho que é isso. Acho que é isso aí. Então, mas você acha que os objetivos de lá são os mesmos daqui ou são diferentes?
em Não, relação ao marketing. não, aqui é movimento. Não, cara, não tem marketing. Não tem Não, né? marketing. Aqui são Aqui não tem movimentos. marketing. Não, Aqui eles não têm a visão de marketing. não tem, cara. Não tem, cara. Um time de futebol. Tá se falando de um projeto grande aí no voleibol brasileiro, feminino, que se tiver, eu acho que vai acontecer legal. Mas de time de futebol, tá? Mas eu acho que não tem público, cara. Magrão, eu fiz vários jogos contra o Fluminense. Eu fiz alguns jogos contra o Flamengo ano passado. Cara, não tem público. O torcedor De futebol é de futebol, né? é de futebol, cara. Era nesse ponto que eu queria chegar. Eu vou te falar que eu não tenho conhecimento de como é o time do Flamengo do basquete, tá? Não tenho, e não vou falar o que eu não tenho conhecimento. Tá. Eu não sei como é o torcedor do Flamengo no basquete, tá? Não sei falar pra você. É aquela velha história. Tem aquela torcidazinha organizada que vai lá com meia dúzia de gato pingado. Mas a diferença que eu vejo, que eu quis traçar esse paralelo, é a seguinte, Marcelo. Eu acho que o torcedor, o gestor do Real Madrid, do Barcelona, ele monta esse outro time não só para o amante daquela modalidade. Ele monta para ocupar um outro espaço no seu torcedor de futebol. E aqui no Brasil não é isso que é feito, porque o torcedor de futebol é de futebol e ponto final. Lá não. O cara é torcedor do Real Madrid. O cara é torcedor do Barcelona. Se tiver jogo de ping-pong, o cara vai, se ele puder ir. Você entendeu? Sim. E aqui a gente não consegue. Aqui a nossa cultura é outra. Mas enfim, era nesse ponto que eu ia chegar. Como nós temos aqui, eu queria só mandar um abraço para a galera aí. Rejão lá de Mogi, que entrou aí. Cadê? E não é o nosso Rejão, é outro. O Cláudio lá do Espírito Santo, meu parceiro. Eu e o Claudião somos formados em Mogi. Exatamente. Esqueci de falar isso. Nós nos formamos em Mogi das Cruzes. Nos bons tempos da UMC, né? Que hoje em dia o campus virou 1/10 do que era de tamanho. Mas tudo bem, são outros assuntos. Para a gente finalizar, eu vou só colocar uma coisa aqui que eu também, na leitura do seu artigo, cara, você coloca assim, que uma das definições de marketing mais claras que tem é que marketing é um conjunto de atividades que visa entender e atender às necessidades do cliente. Né? Falando isso, então, o Michael Jordan era o maior marqueteiro do mundo, porque ele fez exatamente isso. Ele entendeu que o Chicago precisava vencer e atendeu vencendo. Isso. E tem uma outra máxima do marketing muito legal, que é o marketing é a arte de conseguir, né, e manter clientes. E manter isso acho que é o mais difícil, né? A manutenção. Então, indo para sua frase, meu querido Cláudio, ele conseguiu tanto que depois de 22 anos do último título dele, ele aumentou a venda num país bem distante, que na verdade eu nem sei qual é a ligação dele com o Brasil, né? Não sei nem se já existiu. Se é que tem alguma, né? Se é que tem alguma, ele conseguiu aumentar as vendas do Chicago Bulls em 650%, cara. Então ele não só entendeu, como ele vendeu e como ele continuou mantendo a venda. Marcelo, eu acho que assim, ele é um cara ele era tão especial no que ele fazia, que eu me lembro que em 1994, quando ele voltou, ele perdeu aquele jogo pro Orlando Magic. E aí, em 95, ele no dia seguinte, ele já ligou pro cara pedindo para treinar. Só que ele não tinha tempo
porque ele ia gravar o Space Jam. Aí ele contratou um ginásio, fez os caras montar um ginásio durante as gravações, chamou os melhores jogadores da NBA, que era para ele poder se recondicionar com os melhores, e quem é que não ia atender um pedido de Michael Jordan? E voltou tinindo, cara. Então, assim, tem uma a cabeça dele ele tava muito além de todos os outros, cara. Tem uma frase no documentário do Red Miller, era o cara do Pacers, o magrelão, do Pacers, né? Red Miller. Magrelão careca, né? Isso. Então, ele fala que ele não entendia como o Jordan conseguia, porque ele acordava muito cedo durante as gravações do Space Jam, né? Que ele obrigou a Warner a construir uma quadra dentro do estúdio. Isso. Né? Uma quadra e uma academia, né? E aí ele acordava de manhã, porque, diga-se de passagem, o Jordan é caracterizado pelo trabalho físico para poder ter o ápice técnico, né? Foi assim Perfeito. Quando ele começou na NBA, e foi assim quando ele foi pro beisebol. Inclusive eu indico um documentário 30x30, aqueles da ESPN, eu não sei o nome, tá? Mas depois eu lembro e eu passo para vocês. Que mostra exatamente o período do Jordan quando ele estava jogando beisebol. Eu não vi esse documentário. Aí ele trabalhou o físico dele para jogar beisebol, e aí ele trabalhou o físico dele de novo para voltar para o basquete. E teoricamente, essa história do Space Jam, voltando ao Space Jam, aí tem a frase do Red Miller, que falou que ele não sabia como que ele conseguia, porque ele acordava muito cedo, todo dia, e ele ia para academia que a Warner montou com o personal trainer dele, que é o cara que chorou no documentário. Sim. Treinava a manhã toda a parte física. Aí ele almoçava e ele ia para as gravações do filme. Aí ele gravava o dia todo, a tarde toda, e parava à noite, 8 horas da noite e tal. E quando era esse horário, 8, 9 horas da noite, ele começava o rachão com os caras. Aí ele ia com o rachão com os caras até 10, 11 horas da noite. É verdade. E em cada rachão, ele brigava para ganhar, né? Sempre. Ele competia em tudo. Tem uma história no livro dele só que ele também era piadista. Ele começa a apostar com os caras, quantas vezes a aeromoça iria passar no corredor durante a viagem. E aí, só que ele aposta com os caras isso, só que ele chamou a aeromoça antes de canto e falou: você vai passar tantas vezes. Porque eu não posso perder, eu nunca posso perder. Isso é sensacional. Marcelão, pra gente finalizar, na última live que eu fiz, já passou uma hora. 53 minutos. Quando o papo é gostoso, a gente nem percebe, cara. Bora aí. Na última live que eu fiz com um alemão, amigo meu, que trabalha na Áudio News, e, cara, ele me mostrou uma coisa que eu realmente não tinha visto, porque ele também é pós-graduado em marketing e tal, não é a área dele na Audi, mas a gente comentou sobre a volta da NBA, essa junção Disney e NBA. E ele usou um termo lá que agora eu não vou me lembrar, mas ele falou que nada mais é do que troca de consumidor. Então a Disney, ela tem o público-alvo dela famílias, e a NBA tem o público-alvo dela torcedores de basquete. E o que eles nada mais estão fazendo é emprestando para o outro o seu público, numa junção para a volta da NBA. Isso é sensacional, cara, não é? É um grande cross-marketing. Ele deve ter falado... Cross-marketing. Cross-marketing, Cara, mas isso é uma coisa que, assim, quando eu vi, cara, eu falei assim, mas, meu, que ideia sensacional. Você une duas coisas, né? Dois produtos que são estritamente americanos, cara. Sensacional. O basquete e o entretenimento, né, Magrão? Que aí sim é o grande X da questão, né? Se você for olhar
a maior empresa de entretenimento do mundo é a Disney, né? Se você olhar o melhor basquete do mundo, é a NBA, né? Tanto basquete como o entretenimento, os Estados Unidos é o topo da cadeia, né, cara? Então eu acho que não é só uma troca de público. Primeiro que eles foram cirúrgicos, né? Por causa do lugar, pô, todo mundo no mesmo lugar, né? Por causa da questão do vírus, né? Blá blá blá, que a gente já sabe. Sim. Segundo que você imagina a publicidade, os direitos de mídia que isso vai alcançar, cara. É muito forte, cara. Você imagina a audiência de você assistir um primeiro jogo da volta da NBA num ginásio dentro da Disney, cara. Você imagina o que os caras vão sensacional. fazer. Ó, Sensacional. Eles são tão feras, cara, que até a tipografia da Disney, que é a letra, né, da Disney, eles escreveram NBA com a tipografia da Disney, cara. Eles fizeram os logos das equipes com personagens. Procura depois isso. Sensacional. Eu já vi. Eu vou, hein? Eu vou, cara. Eu vou pra Blumenau. Eu vou. Beijo pra você, minha linda. O que eu vou te falar, Magrão, é o seguinte, cara. Até aquele negócio da estrelinha que voava por cima do castelo, os caras fizeram uma bola de basquete, cara. Eles vão nos mínimos detalhes, cara. Eles vão no detalhe que ganha, cara. Que ganha, entendeu? Só para o pessoal não ficar perdido aí, eu vou colocar aqui que o Marcelo falou agora porque a Karen está falando para ele largar o marketing esportivo e ir lá para Blumenau para fazer a campanha à prefeita dela. Brusque, aliás. Brusque. Então é por isso que ele falou isso aí, que vocês pode ser que o pessoal passou batido aí, não tenha visto, mas foi por isso. Magrão, eu quero mandar um beijo pro Foca também, que acompanhou a live o tempo todo. Foquinha, grande Foquinha. Saudade. Tem várias pessoas aí, o Padola aí, professor de basquete aí também, grande técnico de basquete, vários amigos aí entraram, prestigiaram, assim, Marcelão, foi muito legal, meu irmão. Aí eu vou só te fazer a última pergunta pra gente finalizar, nós temos 3 minutos. Marcelo, secretário de Esportes no Ministério da Cidadania. O que o Marcelo faria para melhorar o esporte no Brasil? Aliaria o esporte à educação. Ponto. Acabou. Os Estados Unidos é o que é por causa do sistema dele de esporte aliado à educação. Rápido. Eles invertem os valores, né? Você não gasta nada no colégio e você gasta uma fortuna na faculdade. Então, o esporte nos Estados Unidos é para as pessoas, os pais, desde pequenininho, eles estimulam as crianças a jogarem, a praticarem esporte, porque eles sabem que eles vão morrer com uma grana lá na faculdade e o filho deles precisa ser alguma coisa. Então, eles vão e começam a dar porrada no moleque desde pequenininho para praticar esporte, porque lá na frente ele vai ter bolsa na faculdade. Se essa fosse a minha escolha, eu aliaria os dois. A gente só consegue se pegar na raiz. E a raiz é a escola, brother. Não é clube. Aqui no Brasil, a gente acabou de fazer uma empresa de consultoria aqui, exatamente pensando nisso, tentando vender essa ideia e tentando implantar isso nas prefeituras no início, porque eu acho que é daí que a coisa vai florescer, que a coisa vai melhorar. Mantovani Ticão, beijo. Foquinha, beijo. Então, Marcelão, obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo por esse papo aqui, foi uma delícia. Vamos trocando ideia aí, que a gente tem muita coisa para fazer junto ainda. Próxima live eu vou fazer com o meu irmão, para quem não conhece, o Renatinho do basquete. Renatinho. 2 finais olímpicas, inclusive a da Argentina. Que honra. Vou estar presente. A gente só ainda não tem a data, porque ele ainda está com a agenda meio complicada aí, fazendo um monte de curso para um monte de gente, mas acredito que talvez não seja na próxima semana, mas na outra. Mas assim que tiver, eu vou divulgar aí pra galera. E viva o basquete, hein? Sou basqueteiro de coração. Viva o basquete! Amo o basquete, Michael Jordan na cabeça. E leiam um artigo, vocês vão gostar. Tá? Isso, entrem lá, gente. Meu LinkedIn, Marcelo Palaia Giannone com 2 N's no.
Tá lá no Isso, LinkedIn. procure lá que vocês não vão se arrepender. Obrigado, Karen, Nils, Tico, o Região lá de Mogi, o Cláudio lá do Espírito Santo, a Márcia do Paraná. Valeu, gente, o Foca. Obrigado mesmo, obrigado por vocês Beijo, Mantovas. ajudarem aí. Beijão para todos aí e até a